Então, a gente teve no total 12 entrevistas com 12 pessoas, 12 membros da comunidade falante de português de Chicago. E os nossos grupos de estudantes, às vezes três, às vezes dois estudantes em cada uma dessas entrevistas, eles fizeram a apresentação deles, né? Eu sempre estava junto no momento da gravação, mas eu não interagia em momento nenhum. Se eu não me engano, tem uma ou duas gravações em que eles me perguntam alguma coisa durante a gravação, só que a minha voz não aparece porque eu tô longe dos microfones, né? Então, tem um momento de silêncio, assim, mas é porque eles queriam tirar dúvidas sobre, como que se chama isso? E era uma resposta, uma pergunta que eu não consegui responder na hora, eu não lembrei de um doce brasileiro que é comum na festa junina. Não é a cocada, não era o pé de moleque. E eu disse, meu Deus, eu não lembro qual é o nome desse. E os Paçoca? meninos não era paçoca, era de coco. E os Ai, que meninos fofo. queriam muito saber o nome desse doce. E eu disse, gente, eu não lembro. Continuem o podcast de vocês, porque eu não lembro qual que é o nome desse doce. E, enfim. E, enfim, é a gravação deles, é o momento deles. E aí, o tanto de edição que a gente fez depois foi colocar as musiquinhas, né, de introdução e final, dar os créditos no final, e uma pequena introdução em inglês ao episódio para dizer quem são os estudantes que estão entrevistando, quem é o nosso convidado e quais os temas principais. Isso foi pensado porque para que outros estudantes de português ouvindo esses podcasts pudessem ter uma ideia de qual é o tema que eles vão ouvir e isso é um dos aspectos no ensino de línguas, é que a gente quer para iniciar um conteúdo novo, iniciar uma aula nova, por exemplo, a gente tenta ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre aquele conteúdo, para que eles consigam, ao longo da aula, identificar significados. Então, na minha cabeça, o podcast também é um reflexo disso. Se eu digo no início do podcast em inglês, nesse episódio você vai ouvir sobre identidade, sobre o clima no Brasil, sobre é, o clima em Chicago. Eu falo isso em inglês, então um estudante iniciante de português, ele pode, ao longo desse episódio, que é totalmente em português, identificar palavras relacionadas a esses três temas e aí ter. Porque ele já ativou o conhecimento prévio sobre aquele conteúdo, ele consegue mais Uhum. facilmente identificar aquele conteúdo. Do que se simplesmente o episódio começasse completamente em português, sem eles terem uma ideia, sem os ouvintes terem uma ideia do que É, os estudantes vão É. estar falando ali, né? É igual porque assistir um você filme, tem né? que. É, isso. Você tem que ter Uhum, uma sinopse, senão você força além, né? E o É. uhum, problema é que você fica tentando conectar e às vezes é um falso cognato, aí você acha que está indo para um uhum. lado e está entendendo completamente diferente, faz todo sentido, É. verdade. E às vezes o início da conversa não diz muito sobre o que aquela conversa vai ser, né? Aham, sim. Assim, aí Então, ajuda. o máximo de edição que os episódios têm é uma pequena introdução em inglês, os créditos e as músicas, mas a parte maior dos episódios, os 20 minutos de entrevistas dos estudantes, ela é totalmente não editada, assim, a não ser que tinha Uhum. assim uma tosse que a gente precisou cortar porque deu um barulho muito alto, mas senão é aquilo ali, é a interação real, natural É dos tipo, nossos quem sabe estudantes com faz os ao outros vivo, né? falantes. Sim, ou quem tá aprendendo também, né? Quem tá aprendendo faz ao Ah, vivo. É isso aí.